A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã, mais uma vez estamos aqui para mais um podcast. Graças a Deus que Deus nos deu mais uma oportunidade de, comentarmos essa revista, essa lição bíblica, desta feita lição de número 8. Para você que não me conhece, meu nome é Daniel Maia, me congrego aqui no Templo Central, em Fortaleza, Ceará. E na minha companhia também, a professora Gedídia, quem saúde com a paz do Senhor. Peço para que ela se apresente para os irmãos que não a conhecem. Acho muito difícil não conhecer, mas de qualquer forma, peço para que ela se apresente, porque sempre tem, pessoas novas aqui nos escutando, participando. Então, desde já, seja bem-vinda e a paz do Senhor, professora Gedídia. A paz, Senhor para todos. Esse é o único podcast que tem uma ponte interestadual, tá bom, gente? Então, deem preferência. É, Estou feliz de estar aqui. Meu nome é Gedídia, sou professora da Escola Dominical da Sala dos Adolescentes, sou psicóloga também. Estamos aqui para aprender juntos, né, sobre um pouquinho mais da palavra de Deus, junto com uma grande equipe que você vai poder ter acesso aí no canal da EBD em Síntese. Nós somos aqui de Natal, mas tem professores do estado todo, né, Daniel? Acho que tem, né? sim, sim, tem sim. Inclusive no interior do estado também tem, né? Para citar aqui, tem, por exemplo, Ceará Mirim, tem muitos professores bons também, Ceará Mirim. Então, fica aí a dica, né? Por mais que o professor ele não esteja dando aquela aula, né? Esteja em outra classe, mas é sempre importante ver os podcasts para o próprio aprendizado, né? Então, a gente tem aulas aqui para classe juvenis, classe adulto, discipulado. Então, não perca essa oportunidade, né? De estar escutando é, esse podcast, né? E adquirir conhecimento também, né? Por mais que você não seja professor dessa classe. E como os irmãos sabem, né, acredito que boa parte aqui dos nossos ouvintes sejam professores, né, da sala de adolescentes. Essa revista é uma revista cujo tema principal é o amor, né? E, como não poderia deixar de ser, a lição 8 também fala sobre amor. E tem como título O Amor pela Alma, né? Leitura bíblica que se encontra ali Marcos capítulo 16, versículos 14 a 20, e a mensagem, Mateus 28, versículo 19, bastante conhecida dos irmãos, aqui numa outra tradução, né? Mas que diz assim, portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o famoso ID, né? E ah, o tópico do número um, que dessa nossa lição, tem como título o significado de evangelho, né? Como todos, né, já sabem, essa temática, amor pelas almas, ela é central na nossa religião cristã, né? Não tem como você fazer parte da religião cristã se você não tem amor pelas almas, né? E o tópico de número um começa justamente informando qual o significado do Evangelho, né? Ele coloca aqui, o comentarista, Lucas capítulo 2, versículo 10, tem como referência aquela passagem que o anjo chega e diz, eu tenho boas novas de salvação, né? E eu quero fazer destaque aqui, quando ele diz, para todo o povo, né? Ou seja, já estava se antecipando aqui que essa mensagem de salvação não estaria restrita ao povo judeu, né? Como acreditavam alguns dos discípulos, né? Como acreditavam os próprios discípulos, porque a mensagem ainda não estava inteiramente descoberta para eles, né? Mas para todo o povo, entre eles os gentios, né? Nós que fomos alcançados é, pelo poder do Evangelho, né? E como eu havia comentado logo aqui no início, como nós dizemos que fazemos parte da religião cristã se a gente não tem amor pelas almas, né, professor Felipe? Eu acho engraçado que, é, assim, nós como cristãos, principalmente os mais antigos, tendem a se acomodar, né, numa religião cristã de, vamos dizer assim, tentar não sair da igreja, né? Tem muitos cristãos que passam a maior parte do tempo tentando não sair da igreja, né? E Ou esquecem indo para a que igreja, né? Crente de isso, ir para a igreja. exatamente. Crente ir para a igreja, crente de domingo, até alguns vão até mais de uma vez por semana, né? Bate aquele ponto ali no templo, né? E resume a sua vida a isso, resume a sua vida a tentar
ser crente, a não sair da igreja, mas esquece que tem perdidos lá fora indo para o inferno, né? Então, e o evangelho essencialmente é isso, é trazer mensagem de salvação, é trazer os boas novas, né? Deus, Jesus, né? A gente viu isso aqui na mensagem, ele não dá opção para a gente, né? Olha, você pode escolher, quando você tem um tempinho livre aí, falar sobre mim para outras pessoas. Não, ele falou ide por todo mundo, pregar o evangelho para toda criatura. Ou seja, não é uma É a opção sua nossa, missão, né? é a nossa missão, né? Então, o tópico número um, né, que o Significado do Evangelho aborda essa temática, né? Menciona-se também que Jesus ele incutiu essa convicção na mente dos discípulos, né? Afinal de contas, para se poder pregar o Evangelho, é preciso primeiro nós crermos, nós termos convicção daquilo que a gente está pregando, né? Como é que a gente vai pregar a respeito de algo se a gente não tem convicção, né? E tem algo que permeia muito a cabeça dos jovens, né? Também dos adolescentes, essa questão da dúvida, né? Ah, eu sou por salvo mesmo, mas será que eu sou crente mesmo? Ou se eu sou crente só pelos meus pais, né? A dúvida, ela faz-se muito presente na vida do adolescente, né? Então é interessante que nessa aula você é, afirme essa verdade para eles, né? Estimule eles a buscar mais o Senhor, a ter essa convicção dentro de si, para que eles sejam capacitados, de fato, a pregar esse evangelho, né? E eu estava, inclusive, discutindo aqui com o professor Felipe, antes de começar o podcast, a gente estava falando sobre curso de teologia, né? Sobre alguns, algumas matérias teológicas, como é interessante estudar apologética, ética cristã, né? E eu até pergunto para a professora Gedília, professora Gedília, para a gente pregar o evangelho, a gente precisa ser formado em teologia, ter PhD, eu acho que tem alguns alunos que podem pensar nisso, né? Que, Ai, não, esse negócio de missão é para o pastor, né? Para o missionário que está lá, enviado pela igreja, que está lá na África, né? Por incrível que pareça, querido, pode ter gente que pensa dessa forma ainda, né? né? Principalmente para ser adolescente. A história de Jesus, o nascimento de Jesus, é um exemplo muito bom de que falar sobre as boas novas não é falar sobre coisas difíceis, mas é falar sobre esperança. Quando os anjos trouxeram, né, no livro de Lucas, como tem na lição, a ideia das boas novas, foi porque o povo andava numa situação de trevas, de escravidão, de momentos difíceis, né, de perseguição, o povo de Israel, né, o povo judeu. E aí vem Jesus. E eu acredito que você falar do próprio Jesus já é evangelismo, né? Já é você evangelizar, porque ele é a razão do evangelho, né? Então, quando você fala que Jesus nasceu, por exemplo, no Natal, que vai vir aí daqui a mais um tempo, né? Ou quando você fala da sua fé, das suas experiências, não é necessário curso de teologia para você falar sobre as coisas de Deus. Nós sim, e eu acho que cabe uma fala aqui para professores, né? Nós sim, como professores, temos que estar prontos, né? Porque se é para ensinar, que seja com esmero, né? E tirar as nossas dúvidas, né? Pesquisar, também estimular, na parte aqui do auxílio didático, isso, do auxílio didático da nossa lição, tem uma ênfase aí em relação a pesquisar na internet, a sermos curiosos em relação aos questionamentos bíblicos. E nós podemos sim gerar alguma curiosidade nesses jovens para que eles mesmos busquem as respostas, façam pesquisas e venham conferir. Lembrando que a maior fonte, a fonte verdadeira de pesquisa é a Bíblia, mas é importante, já que eles têm uma ferramenta, né, já que vivemos em um mundo de informação, né, e virtual e online, e eles estão totalmente inseridos nesse contexto, que a gente também dê essa ferramenta para eles, e eles possam também fazer as suas pesquisas bíblicas, né? Nós, como professores, tirarmos nossas dúvidas, fazemos nossas pesquisas, né? É, é,
tornarmos a Bíblia, né, um fato também histórico, científico, filosófico importante para a gente poder argumentar, que é o que a gente. Pronto, é isso que eu estava procurando falar, a defesa da nossa fé, né? A gente saber fazer a nossa defesa, saber argumentar a favor da nossa fé. Isso é muito importante para nós enquanto professores. E aí, em uma certa medida, a gente oferecer isso para os nossos adolescentes. Olha, você sabe defender a sua fé? Quando a gente está falando de criacionismo, evolucionismo, que é uma coisa que eles vão ver na escola, que vai ser aberta essas possibilidades, falar sobre o valor da Bíblia, que é o livro mais lido no mundo inteiro, né? Falar sobre os fatos históricos que estão registrados na Bíblia e dar a eles esse endosso em relação ao que é evangelho, né? Porque o evangelho é com base na Bíblia, na história bíblica. E muitas vezes a gente tem dificuldade, Daniel, de crer, porque a nossa fé tá, sabe, frágil. Nossa fé fica frágil, nosso amor fica frágil, né? E aí, Não está alimentado. como a gente vai convencer alguém de algo que está frágil em nós? Né? Então, é por aí. Não precisa de curso teológico, mas precisa que a sua fé esteja ativa, em ação, você esteja pesquisando, esteja lendo a Bíblia. E aquele versículo de que a palavra é viva é porque eu gosto muito de dizer assim, ó, a palavra é viva, não é morta. Porque se ela fosse morta, era como qualquer livro. Você lê, termina de ler, pronto, acabou-se. Mas não, a Bíblia, ela fica ruminando, o Espírito Santo age na nossa mente quando a gente lê a Bíblia. E esse exercício é um exercício individual. A gente pode até treinar com os nossos alunos. Uma vez, Daniel, eu fiz uma aula que todo mundo estava lendo a Bíblia. Eu botei mesa, cadeira, lá na minha congregação tem mesa e cadeira para todo mundo. Eu tenho mesa e cadeira, ficamos numa grande mesa e o exercício era abrir a Bíblia, vamos ler, versículo tal, capítulo tal, versículo tal. Silêncio. Todo mundo lendo. Quem terminar me avisa. Pronto. Próxima leitura, tal. Próxima leitura, tal. Gente, o que vocês entenderam aí do que vocês leram? E aí se gerou uma discussão a partir da leitura. E é fantástico como o Espírito Santo age. Muito No bom. trabalho. A palavra ela é viva, né? Ela fala por si só, né? É muito interessante isso, né? E por que, querido, que a gente vai falar, estamos falando já e vamos falar muito sobre evangelho. E o que isso tem a ver com o título da lição, né? Porque simplesmente não tem como amarmos as pessoas, não temos amor pelas almas, se nós não evangelizar, né? Não tem como a gente evangelizar se a gente não tem amor pela alma. Então, são duas coisas intrinsecamente ligadas. Então, não tem como a gente não falar nessa temática de amor pelas almas, não abordarmos a questão e a temática do Evangelho. Né? A gente tem sempre que lembrar que nós somos frutos de alguém que evangelizou, ou a nós, aos nossos pais, ou aos nossos avós, aos nossos tria-avós, tetravós, enfim. Mas alguém evangelizou, alguém que transmitiu essa semente, foi transmitindo, e essa semente chegou até nós. Então, nós não podemos negligenciar esse mandado do Senhor para as nossas vidas. O Senhor mandou a gente ler a Bíblia, mandou a gente orar, mandou a gente frequentar culto, mandou a gente se batizar, mas mandou pregar o Evangelho. Né? E isso a gente tem que ter essa firmeza, né? E passar essa firmeza para os nossos alunos também. O tópico número 2 tem como título o efeito do Evangelho, né? E trata exatamente aqui da ação do Espírito Santo. Quando o comentarista fala que o Espírito Santo age nos corações, traz a consciência do pecado e produz arrependimento. Isso é muito importante falar, né, desse papel do Espírito Santo no evangelismo, né, na transmissão do evangelho, porque muitas pessoas pensam que as outras vão se converter a partir dos próprios nossos esforços humanos, né? Como a professora Gedia falou perfeitamente bem, a gente tem que se equipar de ferramentas para transmitir o evangelho. Temos que ler bons livros, por sinal, eu tenho dois para indicar para os irmãos, eu já faço a indicação.
A gente tem que ler bons livros, a gente tem que frequentar cursos, né? A gente tem que se equipar é, de ciências, de outras ciências fora a teologia, Aprender com eu outras pessoas, né? aprendi Ouvir preleções. perfeitamente. A gente não pode se acomodar quando o assunto é adquirir conhecimento. Mas a gente também tem que ter a noção e a ideia de que quem vai convencer o pecador é o Espírito Santo. Né? Então, já vi pessoas, né, principalmente adolescentes, né, principalmente do período que eu liderei a adolescência, um período, e alguns falavam, mas Daniel, eu não tenho assim, muita bagagem, não era, a palavra é essa, mas era isso que ele queria dizer, né? Eu não tenho muita bagagem, não tenho muito Dê um conhecimento para falar jeito. com o Senhor, não tenho jeito, né? E eu falei, olha, mas a palavra de Deus fala por si só. E a palavra de Deus é simples. Eu lembro aqui, professor Geri, de uma vez que eu estava vendo um testemunho de um ex-traficante. E ele estava pregando nesse dia, não me recordo onde, foi na Central. E ele falando assim, olha, eu me converti, teve um dia que eu estava na rua, e tinha um menino pregando evangelho. Um menino, assim, entregando literatura, essas coisas. Um menininho, assim, de 13 anos, por aí. E ele me entregou a literatura e disse assim, Jesus te ama. E eu falei para ele, meu filho, você está dizendo que Jesus me ama, porque você não tem noção do que eu faço. Você não tem noção de quem eu sou. Aí o menino chegou e falou, mas o Senhor veio para salvar o que se havia perdido. Ele falou que essa palavrinha, essa frasezinha do menino, mas ele veio para salvar o que se havia perdido, ficou na mente dele, ele não largava aquela. Enfim, ele disse que se converteu algumas semanas depois, mas aquela frase não saiu da cabeça dele. Então, pra você ver, uma simples frase. Quando o Espírito Santo ele quer falar, ele entra com a flecha no coração, não precisa de palavras muito robustas, de pensamentos muito elaborados. Basta que a palavra do Senhor seja dita. Né? Lembremos aqui da parábola do semeador. Existia um semeador, existia uma semente, existia um solo. Né? Quem vai fazer frutificar vai ser lançada a semente, vai ser lançada a palavra do Senhor, e a Vão ter frutificação não vai muitas depender do variáveis, solo. né? Vai ter muitas variáveis, né? Pode perceber que a Bíblia não fala em tipos de semente, a semente é uma só, a palavra é uma só. Agora o solo muda. Então, se vai frutificar ou não, não vai depender da gente. Nosso trabalho é jogar a semente. Vai depender do solo. E aí é um trabalho do Espírito Santo. Mas a gente tem que se disponibilizar para o Espírito Santo nos usar como canal, né, para a vida dessas outras pessoas. É importante que a gente coloque isso muito claramente para os nossos alunos. Você E é depende do Espírito Santo. isso. Não, E há muita diferença quando a gente fala, por exemplo, o exemplo que você deu, o menininho deu, foi uma simples frase, mas foi uma simples frase bíblica, né? isso, lindo. O Senhor veio para salvar o que se havia perdido, né? Isso é a palavra de Deus. Existe uma diferença e é bom a gente colocar isso para os nossos adolescentes, entre o que é dito e a palavra de Deus que é dita, né? Muitas vezes a gente está assistindo, às vezes, alguém falando sobre as coisas de Deus, sobre as ações de Deus, sobre o poder de Deus, né? Mas aquela pessoa demora a abrir um texto bíblico, demora, né, a usar uma palavra bíblica mesmo. E aí a gente vê que o efeito existe, claro, mas eu, por exemplo, a minha experiência de quando a gente fala a Bíblia, quando a gente abre a boca para falar a Bíblia, é aquela coisa, a Bíblia diz, isso é poderoso, né? É, Quando eu quero ser ouvida, de vez em quando eu uso isso, sabe? Não é neurolinguística não, mas às vezes eu estou numa reunião e digo, gente, a Bíblia diz, no versículo de Provérbios, aí todo mundo, pá, para, né? Por quê? Porque a palavra tem poder. a palavra tem poder. Então, a gente. E que poder é esse? É o Espírito Santo que age, né? É o poder É, de Deus, é a ação de Deus. É como se abrissem-se canais espirituais do céu, né? Janelas do céu fossem abertas quando a gente começa a citar. O Senhor é o meu pastor e nada, de nada terei falta, e nada me faltará. As pessoas têm aquele impacto quando a gente fala.
E hoje mesmo eu tive um exemplo no trabalho. Eu peguei e coloquei no trabalho numa escola e eu coloquei vizinho. Isso é uma estratégia de evangelismo, viu, gente? Olha aí, vejam Aí, presta vocês. atenção. Coloquei impresso uma frase, imprimi várias frases e espalhei pela escola, mas ao lado do bebedouro eu coloquei: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração. Romanos 12:12. Aí, Glória a quando eu Deus. estava saindo hoje da escola, eu disse: Gê, vem cá. Aquela frase que você colocou ao lado do bebedouro me impactou. E impacta a gente quando a gente está passando por alguma coisa difícil. Eu disse: Ô, mulher, que bênção, é a Bíblia, aquilo ali é a Bíblia, nada mais do que a Bíblia, né? Olha, Então, a Bíblia por si só é uma grande estratégia de evangelismo. E o Espírito Santo, ele aparece rapidamente quando você cita um versículo. Eu gosto de dar essas ações práticas assim para os adolescentes. Tá sentindo falta assim? Ixi, eu acho que aqui tá cheio de coisa estranha, eu não estou entendendo meu movimento. Começa a citar aí o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do... E aí você começa a abrir os olhos espirituais, começa a perceber de onde você tem que se afastar, para onde você tem que ir, quem está precisando de você, né? E a ação espiritual, ela acontece. glória a Isso é o Deus. poder de Deus, o poder do Evangelho, né? Todo do Evangelho. Por isso que é importante, né, a gente sempre estimular os nossos adolescentes a decorar, né, os ciclos bíblicos, né? No momento de É dificuldade, ó, verdade. aquele Tá fora de versículo. moda, né, Daniel? Tá fora de moda, muita gente tem um celular ali à disposição, é só dar dois Não, e tem cliques. aquela cultura assim, ninguém quer decorar mais nada, porque decorar não serve de nada, E, mas serve sim. decorar deve sim, ainda mais quando o assunto é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é espada, querido. É espada, tem que estar com a espada na boca, né? E espada na mão também, né? Porque ao mesmo tempo em que ela é um instrumento de ataque, é um instrumento de defesa. Então, a gente tem que, é importante estimular Não nossos é jovens, faca nossos na alunos a decorar. caveira. Mas Ó, tem para que, os adolescentes, ó, é, momento funny para os adolescentes aqui. Não é faca na caveira, é espada ao ar. espada exatamente, ó. Cuidado para não confundir isso aí, viu? Glória a Deus por isso. E, professora Genilha, você estava falando aqui sobre poder, e esse assunto era já abordado no tópico de número 3, que tem como título o Espírito Santo e o Evangelho. Eu achei bastante interessante aqui, o comentarista subdivide esse tópico em outros dois, né, o poder do Espírito Santo depois do Pentecostes, a ação do Espírito Santo é atual, né, e aqui ele, né, fala sobre a importância de nós incentivarmos, né, nossos jovens a buscar o batismo com o Espírito Santo, né, apesar de adolescentes, já tem adolescentes que já são batizados com o Espírito Santo, né. Eu lembro que eu fiz uma pesquisa rápida na minha sala de aula e muitos adolescentes levantaram a mão, já receber o batismo. A gente tem que estimular nossos adolescentes, nossos alunos a buscar também, né? Porque é uma capacitação do Senhor. Não é que só quem batalha com o Espírito Santo vai poder pregar o Evangelho, né? O requisito mínimo é você ter o Espírito Santo. E você ter o Espírito Santo a partir do momento que você aceita Jesus, né? Mas o revestimento de poder é um instrumento capacitador, né? Com inegável importância e é para todos, né? Diferentemente do que pregam em algumas religiões, que é algo do passado, que ficou na igreja primitiva, é algo para a igreja atual, é algo que é algo usado por Deus para a expansão do Evangelho, e a gente tem que de fato, estimular nossos jovens a essa busca, né? E eu acho interessante aqui também o auxílio teológico, quando ele diz que o poder, né, a palavra grega para poder é dunamis, e alguns dizem, inclusive, que ó, o poder de Deus é dunamis, ou seja, é uma dinamite, né? E existe uma meia-verdade aí. Por que que não é totalmente? Porque a palavra dinamite, ela só veio surgir muito tempo depois, né? Até mencionei no comentário, em 1967, porém, a palavra dinamite, quando a dinamite foi criada, né, essa palavra foi é, pega exatamente desse grego, que é dunamis. Então, é inegável que existe um paralelo, né, entre a dinamite, de fato, e o poder de Deus, né, aquele poder de fato explosivo, aquele poder que
estilhaça tudo, né? Quando ele chega no coração, ele quebra tudo, ele de fato traz uma mudança muito radical. E é desse poder que nós precisamos lançar mão na hora de pregar. Inclusive, é muito interessante que a gente diga também para o nosso jovem, para o nosso adolescente, que o evangelismo, apesar de ser uma tarefa simples, né, no sentido de não envolver grandes complexidades e simplesmente falar a palavra do Senhor, mas é importante que o adolescente ele se prepare antes de evangelizar, né? Porque a gente tem que ter essa sabedoria de que existe uma guerra espiritual por trás disso tudo, né? Então, nunca é recomendado que alguém vá anunciar o evangelho despreparado, né? De qualquer jeito, né? Acordou assim, vou pregar amanhã, faça uma oração, peça a proteção de Deus, peça o revestimento do Espírito, né? Peça para Deus guardar, né? A gente precisa também falar isso para o nosso adolescente, se prepare antes de pregar o evangelho, a gente nunca sabe aquilo que está nos esperando, né? As batalhas, as dificuldades, então é importante que a gente esteja preparado, revestido espiritualmente, né? Para essa missão. E que isso, e que isso, esse preparo, Daniel, não tem a ver com você passar 5 dias orando e jejuando, não. É Não tem verdade. a ver com você fazer curso de teologia. A gente volta àquela questão. Esse Sim, preparo tem a ver com contrição, com você sim, reconhecer que você é pecador, reconhecer que você vai falar, as pessoas podem ouvir, podem não ouvir. Reconhecer que você vai falar, vão ter pessoas que vão estar com o solo pronto, como você falou, e vão ter pessoas que vão estar em trevas, literalmente o diabo olhando para você. Então, essa preparação, porque às vezes quando a gente fala, ó, não vá sem orar, tem que orar. Mas às vezes tem que se cumprir, não, se cumpre aquele versículo que diz, um coração contrito não desprezará o Senhor, né? exatamente. Então, quando você dobra o seu joelho, Senhor, eu gostaria de evangelizar, não estou sabendo, eu nem orei essa semana, mas eu quero, meu coração está ansioso para falar do teu nome, me ajuda, me guarda, me livra do mal. É aquela oração que a gente faz de praxe, mas claro, quanto mais você ora, mais poder você tem, né? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, se você tem a condição de fazer uma oração sincera, de coração aberto diante de Deus, se você preparou um capítulo, um versículo para falar da palavra de Deus, é importante que a gente dê essa oportunidade ao nosso adolescente. E uma estratégia, Daniel, que eu estava me lembrando aqui, que eu usei quando eu era na faculdade, é, que às vezes a gente fica assim, mas eu não sei por onde começar, né? E aí é legal, essa estratégia nunca deixou de funcionar. E eu vou compartilhar com os adolescentes da minha classe, que é chegar para as pessoas, claro, a gente tem que saber qual é o momento que a gente vai falar isso, né? No meio da bagunça, no meio da algazarra, mas a gente tem que gerar um momento reflexivo. Então, seria alguém conversando com você numa oportunidade que você viu, né? Essa janela assim de conversa, e você dizer, e você é feliz? Porque ninguém vai responder sim, sou perfeitamente feliz, maravilhosamente feliz. Estou pleno, posso ir direto para o céu. Ninguém vai responder que sim. No máximo, o mais difícil que vai ser alguém dizer assim, depende do que é felicidade, né? E aí, mas aí você vai ter a condição É, de dizer, por que que você não é feliz? Você sabia que Cristo nos dá uma oportunidade de ter uma vida feliz? Sabia que ter felicidade tem a ver com ter paz? E que Jesus é o príncipe da paz? Então, a partir disso, é fácil para o adolescente trazer as coisas positivas que o cristianismo traz para a gente. Porque as pessoas, no geral, elas estão infelizes ou reclamando,
ou se queixando, né? Ingratas, né? Naquele sentimento de revolta e tal. Isso é o normal de todo mundo. E aí, quando a gente diz assim, você é feliz? A pessoa vai fazer, que pergunta é essa? Né? Não, ninguém é. Eu acho que depende, né? Porque eu me sinto feliz muitas vezes quando eu vou para a igreja, quando eu canto, quando eu oro, eu tenho paz na minha alma. Ter paz tem a ver com felicidade, né? E aí, essa estratégia funcionou muito bem comigo lá na universidade, no tempo de universidade, porque é, eles não tinham como responder sim, estou bem e feliz, né? Pois é, então são estratégias muito boas essas, né? É interessante que a gente fale isso para o aluno, né? Para diversificar os meios de evangelismo, né? Não apenas para ele chegar para uma pessoa do nada e falar assim, você já conhece Jesus? Você quer aceitar Jesus? Não, mas até em conversas simples, né? Do cotidiano. E através até mesmo de, entre aspas, mensagens subliminares, entendeu? Eu lembro que uma vez eu fui professor durante um período e eu dava uma aula de direito tributário, que eu falava sobre tributo. E na minha aula eu lembro muito bem que eu aproveitei uma oportunidade de falar sobre tributo, mencionando aquela passagem que Jesus foi confrontado com os fariseus, né? E entregaram a moeda, né? Perguntaram, é lícito pagar tributo, Senhor? E Jesus falou, não tem a face que está aqui, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então aproveitei esse momento para falar, né? Meio que indiretamente, né? Uma outra oportunidade que eu lembro que no ano passado, quando eu estava conversando com o menino, aí ele falando, rapaz, esses acontecimentos, né? Essa guerra aí contra Israel, essas pestes aí que estão aparecendo. Amigo, Jesus está perto de voltar, né? Tem pessoas que não acreditam, né? Que devem ser respeitadas, mas Jesus está perto de voltar. Ele já tinha anunciado isso, ó, há muito tempo antes. Aí comecei por ali, né? Então, assim, toda oportunidade é uma oportunidade de a gente pegar um ganchinho para falar de Jesus, para falar da Bíblia, né? Então, esse que a professora Genia falou, sensacional de escrever um versículozinho, colar em determinadas partes ali do Na estabelecimento, é sua, sensacional, na sua cadeira, no seu caderno, no seu lápis, cara, né? Na sua exatamente. mochila, sua camisa, aquelas camisas dos congressos, né? E, Aquela camisa bonita do Dejade, você bota ela para ir para a exatamente. reunião da escola. Pois né? Isso faz parte, e isso atiça a curiosidade de quem está vendo. Ok? Isso significa o quê? Né? Uma graça, não sei o quê, que Até é o isso aí. calor, né, Daniel? Até o Até o calor é motivo de evangelismo. Eu caso do calor é lembrei, gente, sensacional. a do calor é uma estratégia de evangelismo, né? A pessoa vai dizer, ai, como tá quente. Aí você aproveita e diz, imagina no inferno, como não deve ser pior, né? É isso, o professor ainda reside no Nordeste, então é uma oportunidade de ouro aí para, né, principalmente nesse calor aí que tá vindo, o verão chegando, entendeu? Então fica aí essa dica, né? Essa estratégia de É. evangelismo. E já nos encaminhando, então, querido, para nossa conclusão, estimule seu aluno a evangelizar, né? Eu acho que a grande tônica aqui da nossa lição é isso. Estimule seu aluno a evangelizar, né? Talvez não espere, né? Isso é importante que a gente diga a ele, não espere que o amor pelas almas venha para poder evangelizar. Porque muitas vezes o amor pelas almas vai vir no ato do evangelismo, né? Vai ser no ato. Tem certas coisas que a gente não precisa esperar para fazer. São urgentes, né? Tem pessoas que estão indo para o inferno. Jesus falou ir, então vá, vá. Como a gente já reiterou aqui, né? Com cuidado, com baixo de oração. Mas vai e pregue. E o Senhor vai nos enchendo, né? A própria palavra dele diz que é melhor dar do que receber. Então, nesse ato de entregar a mensagem do Evangelho, você também recebe e se alegra também, e enche de amor pelas almas. Enfim, E então, amar é uma escolha, né? Também amar é você é, escolher fazer o que Jesus Cristo pediu para que você fizesse. Então, às vezes, escolher o que Cristo quer é você ser um cristão autêntico, é você chegar e fazer jus ao que você fala, né? Não ser só falando, mas ser também fazendo. Nós, enquanto professores, estamos com essa missão. A palavra ensina, mas o exemplo
arrasta. Então, se você tiver a oportunidade, estou falando isso para vocês e para mim, viu, minha gente? Para todos Se nós, a né? gente tiver a oportunidade de pegar a nossa sala de aula e fazer um evangelismo, vamos em frente. Próximo movimento de evangelismo da sua congregação, convoca pelo grupo aí da sala de aula. O nome da minha sala é Guerreiros da Fé. Convoca aí É, o grupo no WhatsApp. Gente, hoje à tarde, 15 horas, evangelismo, vamos juntos. Lembra aí da lição 8, o amor pelas almas. Vamos colocar em prática hoje, né? Tá certo? é, É desafiador, mas precisamos ir. Faz parte da nossa vida, da nossa precisamos missão. de. Não é opção, né? Então, essa é a nossa conclusão, tá certo? Queria deixar a professora Gedidia para ela também dar sua palavra concluinte, a palavra de encerramento. Tem Isso. muita coisa, né, para falar A sobre minha esse tema. não é evangelização, é um tema maravilhoso, né? É, você falou agora, eu me lembrei dos nichos de evangelização, né? De missiologia que a gente fala, que a gente também às vezes quer evangelizar para colocar adolescentes para evangelizar, por exemplo, idosos, ou adolescentes para evangelizar crianças, quando na verdade seria talvez mais fácil, talvez, tá? Eles evangelizarem outros adolescentes, né? Enfim, então teria muitos assuntos aí para a gente falar. Mas o que me despertou quando eu estava lendo a lição, para a gente ir concluindo, é motivar os professores, Daniel, através do capítulo de Atos 2, a descida do Espírito Santo. Porque eu acho lindo, maravilhoso, quando Pedro faz a pregação dele. O discurso de Pedro é maravilhoso, é muito motivador para nós em relação ao poder do Evangelho de Deus. Porque quando ele fala, ele faz todo uma. Como é que chama, Daniel, na área do direito? Ele usa toda a oratória dele, Oratória. né? Toda a eloquência. Toda a eloquência ou não, né? Porque ele Ou não, era, né? é Mas ele verdade. usa tudo que ele tem, a alma que ele tem, a vivência que ele teve com Jesus, todo o aprendizado dele enquanto judeu, enquanto uma pessoa que vivenciou Jesus, inclusive quebrando regras judaicas, né? E ele explica que o arrependimento, eu vou ler aqui o versículo 38 diz: Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar, né? Atos, Glória a Deus. capítulo 2, versículos 38 e 39. E qual foi o resultado da descida do Espírito Santo, do discurso de Paulo reconhecendo a necessidade desse arrependimento e iniciando, né, o evangelho aqui na Terra, né? Iniciando o que a gente entende como missão da igreja. O resultado foi que, com a fala dele, que não tinha microfone, não tinha amplificador, né? Não tinha caixa amplificada, não tinha recurso nenhum. Mas houve, naquele dia que ele falou sobre isso, um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Conta aí, imagina na sua frente 3 Glória a mil Deus. pessoas, né? É uma É, igreja, uma igreja muito grande, né? Cheia de lá, gente. E Pedro, com a fala dele e com o Espírito Santo que já habitava na vida de Pedro, Deus resgatou para o Evangelho mais de 3 mil almas, né? 3.000 pessoas. Então, quando a gente abre a nossa boca, professor, quando a gente fala a palavra de Deus, o Espírito Santo está ali trabalhando, é batalha espiritual e vitória do crente. Não é só a vitória, né? batalha, mas é a vitória também, tá bom? Então, sinta-se motivado, debaixo da graça de Deus, estude, ore, peça que o Espírito Santo tome a direção, ore por batismo com o Espírito Santo na sua sala de aula, porque Deus
pode enviar o batismo para os seus alunos e creia que o evangelho vai ainda render muitos frutos e atue para que isso aconteça, tá certo? É isso, falo que sobre, isso, Daniel. Sim, glória a Deus. É só quem ganha é a gente, tá escutando. Glória a Deus por isso, querido. Então, sinta-se estimulado, tá bom? A buscar mais, né? Essa missão, né? Que a gente não pode arredar o pé. Isso que é verdade. Estimular os nossos jovens, nossos adolescentes, para que eles busquem mais ao Senhor, para que eles evangelizem, né? Tratem isso como um verdadeiro dever de vida, né? Não como uma opção, não como uma tarefa de final de semana, mas como uma tarefa que tem que se incorporar por toda a sua vida, a todo momento, né? E assim nós cumprimos o nosso ID, né? A grande comissão, né, que o Senhor nos incumbiu, tá bom? Então, te agradecemos por estar até aqui conosco, né? Essa lição de número 8 agora está se encerrando. A gente pede para que o Senhor lhe abençoe, não esqueça de buscar ao Senhor, buscar o direcionamento do Espírito Santo na hora de preparar a sua lição, preparar a sua aula. Desejando para você um ótimo domingo, né, um ótimo resto de semana. A gente não sabe quando é que você está vendo esse vídeo, mas que Deus abençoe o seu dia, essa semana, e que dê uma ótima oportunidade de falar mais sobre evangelismo e amor pelas almas para os seus alunos. Tá bom? Então, se Deus quiser, até uma próxima oportunidade. Fique na paz do Senhor. Pai do Senhor. Pai, Senhor.